cientista de dados! Fala, meu querido aprendiz de Deep Learning! Olha só que interessante, vamos agora fazer um case, ele é realmente um case tão sensacional, né? Eu vou trazer aqui para você um case avançado, tá bom? Não queira compreender todas as abstrações aqui dessa rede neural que a gente vai usar nesse exato momento, porque esse treinamento é exatamente para isso, para mostrar e te dar o conhecimento que vai ser necessário para você desenvolver aplicações como essa, tá bom? Mas, já para você ter o gostinho aí, né, como na aula inicial vocês pediram, né, o cheirinho, né, o gostinho do que vem por aí, né, eu já quis trazer esse case, que é um case assim, de suma importância para a medicina, né? A gente vê hoje o aprendizado de Deep Learning trazer muita inovação na área da medicina. Hoje a gente já consegue ver inteligências artificiais que ajudam médicos profissionais aí no diagnóstico de algumas doenças e, cara, não é diferente esse case aqui que a gente vai fazer, que é um case de segmentação, né, de raio-x pulmonar do tórax, para detectar ali se tem ou não algum tipo de pneumonia, tá bom? Então, esse é o nosso problema de negócio, tá bom? A gente vai resolver exatamente, desenvolver essa aplicação de inteligência artificial com Deep Learning. Mais especificamente, nós vamos trabalhar com uma arquitetura da Convolutional Neural Network, que são as CNNs, beleza? E por meio da CNN, a gente vai desenvolver aqui a nossa IA, onde a partir do modelo treinado a gente vai conseguir receber novos raios-x e ela, dado o seu grau de acurácia, vai nos informar se o paciente está com algum tipo de vírus ou bactéria pulmonar ou não, tá bom? Então esse é um case fantástico. Me vi nesse case durante alguns anos atrás, né, um período atrás onde eu tive Covid. Eu via ali muitas radiografias torácicas minhas, né, acompanhando a evolução ali do processo, né. Eu tive internado na UTI durante alguns dias, longos 15 dias na UTI, e eu lembro de ver os médicos tendo ali um acompanhamento, né, que talvez, se a medicina já tivesse avançado ao ponto que está hoje, naquela época, talvez no primeiro dia que eu tivesse ido, eu não teria voltado para casa, né? Porque eu acho que o que me fez piorar foi ter ido no hospital, o médico não conseguir detectar exatamente se o que eu tinha era Covid ou não, me mandou para casa e eu fui para casa, fiquei bem doente e tive que voltar e quase não consigo chegar. Então, veja a importância de se desenvolver aplicações como essa que podem salvar vidas. Estamos juntos? Vamos fazer essa parada então? Então, esse é o nosso problema de negócio. Nas próximas aulas agora a gente vai pegar o mão na massa, tá bom? Só antes eu quero explicar um pouco da CNN para você. A CNN, ela é uma arquitetura que a gente vai ter um módulo só para trabalhar com a CNN, né? Que ela é muito boa para trabalhar com imagens e ela o C é de convolutional, né? A gente trabalha com camadas convolucionais, onde eu vou ali explicar para você o que são essas camadas convolucionais, para que a gente possa extrair as características ali da imagem, ou seja, para que a gente consiga extrair aquelas informações que são importantes das imagens, colocar dentro de camadas de Deep Learning para realizar a classificação, tá bom? A gente tem uma camada conhecida como Max Pooling, que ela reduz ali a resolução da imagem, né, para que a gente consiga trazer ela para o nosso ambiente computacional, para que as características sejam extraídas e a gente consiga, né, por meio de um computador, que é o computador do Google que a gente vai usar, fazer com que a nossa máquina consiga desenvolver essa parada, tá bom? Então a gente faz esse trabalho de processamento de dados, que é inserir uma camada de Max Pooling, é como se fosse um trabalho de processamento de dados, como se eu estivesse normalizando as variáveis, né? É exatamente a mesma coisa que eu vou fazer aqui com esse Max Pooling, que é para reduzir a resolução espacial das imagens,
para que a gente possa fazer a predição, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é te explicar a estrutura aqui da CNN e eu vou tentar ser o mais conciso para você, tá bom? Não queira decorar essa parada, não precisa decorar essa parada, eu só quero que você compreenda a estrutura de cada uma aqui das nossas camadas para que a gente faça aqui o trabalho. Se você olhar, a gente tem uma camada de entrada, que é onde a gente vai pegar as imagens que estão aqui em 150 por 150 pixels, mais três informações de RGB, né, que é a tonalidade de verde, azul e vermelho, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, a imagem é 150 por 150, então pensa numa imagem de um raio-x que ela tá 150 por 150, só que ela ainda tem as tonalidades ali do RGB, tá bom? Então é assim que a gente vai receber a imagem. Aí, o que vai acontecer? Nós temos essa quantidade grande aqui de camadas ocultas que transforma essa parada aqui numa Deep Learning. E nós temos a camada de saída, que é se o raio-x apresenta algum tipo de vírus ou bactéria ou se o pulmão está normal, tá bom? Então, ó, você está vendo que a função de ativação aqui que ela está usando na última camada é uma sigmoide, né? A gente tem a camada ReLU, onde ela vai aplicar aqui a ativação de uma das funções de ativações, que é a ReLU, que a gente estudou na aula anterior, e nós vamos passar aqui exatamente em cada uma dessas camadas para você entender o que está acontecendo, tá bom? Então, ó, nós temos aqui na camada interna, nessa 32 aqui, ó, 32 filtros de 3x3, que significa o quê? É a camada chamada Conv2D, né? Nós temos 32 filtros de 3x3 com ativação da ReLU. Essa é a primeira camada convolucional, que ela vai processar as imagens que estão 150 por 150 pixels e os 3 canais de cores que eu te falei, que é o RGB, usando 32 filtros de convolução de 3x3. Então, a gente vai aplicar a função de ativação ReLU nessa camada. Lembra que a função é simplesmente para que a gente possa extrair ali algum sentido nessa camada para que o produto dessa função entre na outra camadinha, tá bom? Então aí a gente tem essa camada Conv2D, agora a gente tem a camada de Max Pooling, e essa camada aqui vai ser após a primeira camada convolucional, a gente vai colocar esse Max Pooling, que o objetivo é o quê? Reduzir a resolução da imagem pela metade. Então, ó, a gente está trabalhando os dados para reduzir a complexidade computacional. E assim sucessivamente. Eu coloquei toda a explicação de cada uma das camadas que estão aqui para que fique claro o que está sendo feito em cada uma das camadas, tá bom? Ó, o que vai acontecer a partir de agora é que no decorrer de cada uma das camadas a gente vai ver as funcionalidades das camadas. Então, por exemplo, essa camada aqui na Conv2D e a Max Pooling, elas se repetem, tá vendo? Só que elas têm uma quantidade de filtros diferente de outras camadas, né? Então eu tenho uma camada aqui com 64 filtros, agora eu tenho uma com 128, tem outra com 128, tem uma flatten que a gente chama aqui, ó, que é após a gente colocar todas as camadas convolucionais, a flatten é usada para converter a saída num vetor unidimensional, preparando os dados para a camada densa. Então olha que interessante, a gente faz uma transformação, e lembra que quando a gente estava falando do neurônio matemático, do neurônio biológico, que ele recebe como dados a visão, o áudio, né, os sentidos. Aqui ela recebe números, por isso que a gente converte a imagem e transforma tudo em números, num vetor, tá bom? Para quê? Depois que a gente pega esses dados, passa por todas essas camadas, a gente utiliza a camada de saída com uma função sigmoide para fazer a predição, a classificação binária, se tem pneumonia ou se não tem pneumonia. Em linhas gerais, a gente vai detalhar tudo isso aqui quando a gente estiver estudando a CNN, tá bom? Mas em linhas gerais, o que vai acontecer aqui nesse exato momento é que a gente vai aplicar essa CNN. Uma observação que é muito importante. Isso foi uma arquitetura proposta
Não é obrigatória ter essa arquitetura, né? A arquitetura da CNN ela pode variar bastante de acordo com a tarefa e os requisitos do problema. Como que a gente define então, Eduardo? Lembra que para cada caso a gente tem algumas opções e a gente tem o nosso espaço de cientista de dados para fazer o treinamento? Pois é, aqui é que está a sacada. Você sabe que numa rede neural convolucional, a gente tem as camadas ocultas, onde a função de ativação que a gente mais usa é a ReLU. Então, quantas camadas eu vou colocar? Tudo depende do quão você quer de resultado desse trabalho, né? Então, como esse aqui é só um trabalho para eu mostrar para você o que a gente vai fazer e fazer o nosso trabalho preditivo, eu não estou preocupado em trazer os melhores resultados. Porém, quando a gente está fazendo essa parada na Vera, a gente vai querer testar. Do mesmo jeito que a gente testa variáveis, né? Eu coloco essa variável, não, eu tiro essa variável, eu normalizo, eu faço one hot encoding, eu faço várias coisas. Aqui a gente trabalha com as camadas e a gente pode escolher aqui as camadas, é claro, respeitando a estrutura de uma CNN que você vai conhecer nos próximos módulos, tá bom? Então, não tem uma arquitetura fixa, ela pode variar de acordo com a tarefa e os requisitos do problema. Dado esse overview, na próxima aula a gente já vai entrar e vou mostrar para você como que a gente acessa os dados e como que a gente processa essa parada. Tamo junto? Uma honra, simbora!